Rosa para o nosso 25º encontro. São 25 anos de encontro sobre Jesus. A equipe está preparando com muito carinho e, como disse o Getúlio ontem, né, na reunião de ontem, muitas surpresas, não só a nível do estudo, mas do carinho da equipe para com aqueles que aqui estarão participando do encontro. Nós vamos iniciando a nossa reunião desta noite. Estamos cumprimentando não só aqueles que estão presentes em nossa casa, mas também todos os corações que vão participar conosco através da internet. É sempre com muita alegria que a gente começa um estudo numa casa espírita, onde vamos falar de Jesus, onde vamos estar convivendo amoravelmente com esses espíritos bondosos, amorosos, que vêm de regiões superiores, estar aqui conosco, sabem do nosso esforço, sabem do nosso desejo de conhecimento, de conhecer a lei de Deus, de conhecer o pensamento de Denis, e esse nosso sentimento atrai esses bons espíritos para junto de todos nós. Hoje, particularmente, quinta-feira, estudamos as obras do nosso patrono, Leon Denis. Especificamente hoje, vamos estar falando sobre o capítulo 40 do livro Depois da Morte e também o problema do ser e da dor, não é? Capítulo 22, que trata do tema livre-arbítrio e providência, que o nosso querido Marcelo vai estar conversando com todos nós. E durante os passos vamos ouvir o Evangelho, estudar o Evangelho com o nosso amigo Turíbio. Nós vamos convidar a todos agora a pegarem a página, estamos com a página em nossas mãos. É um pequeno trecho desses 2 capítulos que citamos, Depois da Morte, do Problema do Ser, que o nosso querido Leon Denis titulou Livre-arbítrio e Providência. Ele nos diz assim: a liberdade é a condição indispensável à alma humana, que sem ela não poderia edificar seu destino. Foi em vão que os filósofos e os teólogos argumentaram longamente sobre essa questão, rivalizando-se com suas teorias, com seus sofismas, obscureceram-na, condenando a humanidade à servidão, em vez de conduzi-la à luz libertadora. A noção é simples e clara. Os druidas haviam-na formulado desde os primeiros tempos de nossa história. Ela está expressa nesses termos nas tríades. Há 3 unidades primitivas: Deus, a luz e a liberdade. De relance, à primeira vista, a liberdade do homem parece bem restrita em meio ao círculo de fatalidades que o cerca, necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando mais cuidadosamente a questão, vê-se que tal liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este círculo e escape às forças opressivas. A liberdade e a responsabilidade do ser são interdependentes e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e sua moralidade. Sem ela, ele seria apenas uma máquina cega, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou reprova segundo a natureza de nossos atos. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa de que todos os argumentos filosóficos. Para todo espírito um pouquinho evoluído, a lei do dever brilha como um farol através da bruma das paixões e dos interesses. Por isso, vemos todos os dias homens nas suas situações mais humildes e mais difíceis aceitarem duras provas, não se rebaixando a cometer atos indignos. Se a liberdade humana é restrita, ao menos ela experimenta um perpétuo desenvolvimento, pois o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade.
A luta entre a matéria e o espírito tem o objetivo específico de libertar o espírito cada vez mais do jugo das forças cegas. Pouco a pouco, a inteligência e a vontade conseguem predominar sobre o que representa a nossos olhos a fatalidade. O livre-arbítrio é, pois, um desabrochar da personalidade e da consciência. Para ser livre, é preciso querer sê-lo, esforçar-se para tal, libertando-se das servidões e das baixas paixões, substituindo pelo império da razão ou das sensações e dos instintos. Isto só se pode obter por uma educação e um treinamento prolongado das faculdades humanas. Liberação física pela limitação dos apetites, liberação intelectual pela conquista da verdade, liberação moral pela procura da virtude. Esta é a obra dos séculos, porém, em todos os graus de sua ascensão, na repartição dos bens e dos males da vida, ao lado do encadeamento das causas, sem prejuízo dos destinos que nosso passado nos inflige, há sempre um lugar para a livre vontade do homem. Leon Denis, O Problema do Ser do Destino, editado aqui em nossa editora CELD. Então, sobre o envolvimento dessas palavras do nosso amorável Leon Denis, nós vamos fazer a nossa prece, que vai marcar o início dos nossos trabalhos na noite de hoje. Amado Jesus, é sempre com muita alegria que estamos sob o teto amigo que o teu amor permitiu fosse construído para as nossas realizações espirituais. Ilumina cada um de nós, Senhor. Fortalece, multiplica o nosso desejo de aprender as leis de amor que nos regem, de estarmos nesse convívio com a espiritualidade amiga que nos sustenta, que nos ampara. Enfim, o desejo de sermos melhores, o desejo do progresso, o desejo sincero de cada vez mais conhecermos a Deus, nosso Pai, que tanto nos ama. Estamos rogando ao teu amor que, através de todos os benfeitores, abençoe o nosso Marcelo, o nosso Toríbio, que irão conduzir os nossos sentimentos e pensamentos, a todos nós, enfim, e a todas as atividades que estão sendo realizadas neste momento em comunhão com a nossa reunião dessa noite. E que possa ser, Senhor, em nome dos nossos diretores espirituais, que possa ser em nome do teu amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus, de nossa parte venhamos a considerar iniciados os trabalhos de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Nós vamos então passar a palavra ao nosso Marcelo, pedindo a Deus que o abençoe. Queridos amigos, que a paz de Deus possa encontrar no nosso coração e na nossa mente o campo adequado para que isso se estabeleça, que a gente possa tirar do estudo da noite de hoje uma boa oportunidade de mudança, que nós possamos nos empenhar para que, ao sairmos daqui, que possamos ter outra visão com relação à vida, que possamos nos sentir felizes por viver, que possamos agradecer verdadeiramente a Deus pelo dom da vida, pela dádiva de nos manter nesse patamar evolutivo que nos encontramos. Precisamos olhar dessa maneira, precisamos ter esperança, precisamos confiar, precisamos ter fé. Nunca foi tão exigido de nós o testemunho da fé. Não simplesmente acreditar que Deus nos provê.
não simplesmente acreditar que Deus nos ofertará os recursos necessários para o nosso crescimento, mas, sobretudo, ter a certeza absoluta disso. E a gente precisa encher nosso coração dessa certeza, para que a gente possa acordar todo dia de manhã com todo o planejamento do dia, sabendo que iremos enfrentar inúmeros desafios, mas que nós não vamos desistir. Por isso a gente vem estudar na Casa Espírita. A gente vem estudar para poder encontrar uma razão pela vida. Entender o que é Deus, o que Ele representa para a gente, e entender que a nossa vida, ela é construção nossa. Aonde nós vamos querer chegar? Esse objetivo precisa ser trabalhado, para que a gente entenda a dinâmica da coisa, para que a gente saiba verdadeiramente que todos os percalços que nós atravessamos na atual conjuntura, eles servem para nos colocar fortes, experientes, avançando cada vez mais em prol do progresso, olhando para trás e tendo consciência de que se viveu como se pôde, mas que hoje, com o desenvolvimento da nossa liberdade, nós podemos ser melhores. Já paramos para pensar nisso? Já paramos para pensar se somos livres ou não? Que liberdade a gente pensa que tem, muitas vezes, não é? Para agir do jeito que quer agir. Leon Denis, nesse estudo da noite de hoje, que fala de livre-arbítrio e providência, vai fazer com que a gente pense dessa potência que nós temos, que é ser livres, e a ação de Deus na nossa vida. Porque Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele nos observa, não é? Então, para que ser livre se Deus controla a nossa vida? É isso que Ele pede que a gente reflita. Às vezes parece que isso está bem resolvido, mas as nossas atitudes têm provado que não. Ora a gente desejaria, ora a gente deseja que Deus agisse sobre nós sem que nós tivéssemos um pingo de liberdade de escolha. Que Deus fizesse o que tinha que ser feito. Que Ele me fizesse ser feliz. Que Ele impedisse que eu sofresse. Onde fica o meu livre-arbítrio? Onde fica essa capacidade de discernir, de decidir, de construir o meu destino? Então nós lutamos com isso. Quando a gente pensa que Deus deveria nos dar, sem nos perguntar, o que nós precisássemos, nem todas as situações nós gostaríamos que Ele fizesse isso. Porque dentro da visão de Deus tem coisa que a gente quer e gosta de fazer e que Ele, se fosse decidir, diria, não vai fazer. Não é? E aí nessa hora eu quero ser livre. Mesmo sabendo que Deus é o poder supremo, eu quero ser livre, porque eu quero decidir sobre a minha vida. Então, é dentro desse patamar de crescimento que nós estamos inseridos, de reconhecer o que está no nosso cabimento. Até onde Deus intervém. Em que momento Ele vai deixar que a gente seja completamente livres? Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 843,
que fala do livre-arbítrio, e Kardec pergunta assim aos espíritos: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Ou seja, o homem tem a liberdade de seus atos? E eles disseram: visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, assim, primeiro ponto de definição doutrinária: os dois pontos que nós somos livres é no pensamento e na liberdade. Na decisão que nós tomamos. Então eu penso incessantemente, e olha, ninguém me impede de pensar. E que os espíritos dizem, consequentemente, a de agir. Então vamos aprender a usar essas duas potencialidades que servem para fazer com que nós nos tornemos melhores. Enquanto a gente não souber usar essas duas potências, nós vamos experimentar os dissabores, frutos, né, que são fruto dessas nossas liberdades. Então Deus nos criou. Ele sim controla tudo, mas Ele nos deu a capacidade de crescer pelas próprias mãos. Isso é que é interessante. Será que a gente já se conscientizou disso? Será que nós queremos isso? Porque querer isso é assumir as próprias responsabilidades. É não colocar na conta de Deus o que deu errado. Não é? Porque às vezes eu quero tatuar a frase, Deus é fiel. Em que sentido ele é fiel? Então, assim, enquanto acontece tudo bem, está dando tudo certo, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus me ama e Ele me deu essa felicidade. E quando está tudo ruim? Se eu fizer uma tatuagem, ela não sai de uma hora para outra. Então, quando eu estiver desanimado, reclamando, quando eu estiver maldizendo tudo e a todos, vai estar escrito em mim, Deus é fiel. Será que isso está na alma? Será que isso está no perispírito? Será que isso está internalizado na gente? Que é um mecanismo fabuloso para o crescimento, poder escolher, poder decidir, ainda que sugere uma baita responsabilidade, porque é através desse discernimento que eu cresço, que eu avalio. Bom, dentro das circunstâncias que eu tive, com as possibilidades que eu tinha, com os recursos que eu recebi, eu escolhi assim e me encontro dessa maneira. Então eu sou convidado a pensar, o que eu faço para amanhã? Com os novos recursos, com as outras possibilidades, com o novo cenário, já com esse entendimento, com esse padrão de entendimento, com essa minha capacidade de usar a consciência, de sentir remorso, de me arrepender e de ficar feliz por eu ter acertado. Esse padrão de autonomia que a gente está sendo convidado a fazer. Parar de ficar jogando todas as expectativas de felicidade para a nossa vida na mão de alguém ou de alguma circunstância. Eu não posso só ser feliz se acontecer isso ou aquilo. A felicidade está dentro da gente. Mas eu preciso descobrir isso. Quais pontos da minha existência podem configurar para mim que eu sou feliz? E o que é que tem me atormentado e tem dito para mim que eu sou infeliz? Eu preciso raciocinar dentro desse patamar. Eu cresci para isso.
nós desenvolvemos o nosso senso moral para isso, para que a gente utilize o poder de pensar livremente, gerando consequências, gerando responsabilidades, mas só assim a gente consegue chegar ao ponto adequado, não é? De não ter mais dúvida do que pensar, do que fazer. Uma retidão para o bem, porque decidimos e constatamos que só o bem faz a nossa felicidade. Por enquanto a gente, não é, penetra em regiões achando que vai ser feliz, mas que na verdade está nutrindo o quê? Uma baita infelicidade. Porque por interesse pessoal, a despeito do sofrimento alheio, muitas vezes eu quero para me fazer feliz. Então, o que a gente chega à conclusão? Que aquilo que a gente pensa que é livre, na verdade nós somos presos. Porque quando eu digo assim, eu sou livre para agir do jeito que eu bem entender, não me importa quem vai sofrer com a minha atitude. Então, nesse momento, eu acho que eu sou livre, mas, na verdade, eu estou me aprisionando com as responsabilidades geradas com essas decisões. Quando é que eu realmente sou livre? Quando eu tenho essa consciência de que não posso ser feliz impedindo a felicidade alheia, que muitas vezes eu vou precisar abrir mão de alguns prazeres e desejos em prol do meu semelhante, para que eu seja livre. Então, quanto menos ódio, mágoa, rancor, quanto menos sentimentos baixos, né, eu tiver, mais livre eu vou ser do ponto de vista do espírito imortal, que está caminhando para crescer, que reconhece a sua natureza, que entende o processo, que considera Deus como sendo o Criador, e que estipula para cada um de nós um objetivo de vida, e que com a doutrina espírita eu estou conseguindo desvendar todos os enigmas, retirar todos os nós, não é? Tirar de mim toda aquela cangalha que me pesava em direção ao sofrimento. É como Leon Denis começa dizendo na página que vocês vão levar. A liberdade é a condição indispensável. É indispensável à alma humana, que sem ela, sem a liberdade, não poderia edificar seu destino. Então, se eu não for livre desse ponto de vista, de consciência despertada, não é? De senso moral desenvolvido, de vontade de crescer e de acertar, se eu não for livre dessa maneira, eu vou ser preso a sentimentos baixos, a sofrimentos, não é? A ter dificuldade de reconhecer que o mundo é múltiplo, que nós não somos únicos, somos individualidades, mas que convivemos em conjunto. Uns precisamos dos outros. Eu não posso querer para o outro aquilo que eu não quero para mim. A medida é essa. Se eu quero para mim, eu tenho que desejar para o outro. Como eu não quero infelicidade, jamais eu vou querer que o outro seja infeliz. No momento, nós nos encontramos presos nessas dificuldades. Às vezes eu quero a infelicidade do outro, mas eu quero a minha felicidade. Às vezes eu acho que a minha felicidade é causando a infelicidade no outro, não é? Quantos casos a gente vê de pessoas que não decidem não viver mais juntos, não é? De forma sentimental, e o outro não aceita e vai lá e mata. Por quê? Se você não vai fazer a minha felicidade, não faz a de mais ninguém. Eu sou livre? Nessa hora eu estou usando essa minha potência, que é divina? Foi para isso que Deus
nos colocou assim? Para que nós decidíssemos por sermos livres, não é? Quem vive, quem morre? Claro que não. Nós precisamos construir o patamar que a alma tem necessidade. E a necessidade que a gente tem é de ser livre desse ponto de vista. E ele vem dizendo que foi em vão que os filósofos e teólogos que tentaram argumentar longamente sobre essa questão e criaram muitas vezes uma culpa enorme, dizendo que, colocando, né, nas suas teorias, de que usar o livre-arbítrio seria pecaminoso. O que deveria ser? Efeito manada, vai fazer o que os outros fazem. Deus decide tudo, não é? Então você tem que aceitar o que Deus decidir para você. Só que o entendimento sobre Deus era conturbado. Se colocava ali como divino as ideias próprias, não é? Então, em nome de Deus, você vai ser sacrificado porque você pecou. E se você pecou, você não tem mais chance de mudar. Isso é livre-arbítrio ou é aprisionar? Então, quando se descobre que é espírito imortal, que tem toda a vida pela frente, que Deus nos dá as possibilidades, tantas quantas forem necessárias, para que a gente construa um futuro de felicidade. E que nós vamos ter todas as chances possíveis. Isso vai dando uma calma no coração e a gente vai entendendo que o processo está se firmando. Se hoje eu me incomodo com determinadas situações ruins da vida, é porque eu cresci, eu saí desse patamar de dor, de sofrimento. Eu quero ser feliz, eu quero ser bom, eu quero acertar, eu não quero mais o sangue de ninguém, eu não quero mais o sofrimento de ninguém. Então eu desejo algo melhor para a minha vida, considerando que todos nós precisamos uns dos outros. E aí ele segue dizendo assim, que esses filósofos e teólogos, rivalizando-se com suas teorias, com seus sofismas, obscureceram-na, condenando a humanidade à servidão, em vez de conduzi-la à luz libertadora. A noção é simples e clara. A liberdade e a responsabilidade do ser são interdependentes e aumentam com sua elevação. Então, a liberdade, ela não pode ser exercida se eu vou gerar sofrimento no meu semelhante. Somos livres, mas somos interdependentes, nós nos comunicamos, interagimos, o que eu faço repercute no outro, e vice-versa. Então a gente precisa ter um padrão de ação que seja favorável para todos. Todas as oportunidades que a vida está dando para a gente, a vida atual, organizada, de sociedade, todos esses exemplos, negativos ou não, mas principalmente os negativos, estão servindo para que a gente abra os nossos olhos, destape os nossos ouvidos e as nossas máscaras da hipocrisia caiam, que nós nos enxerguemos de fato seres humanos, espíritos imortais, filhos, criaturas do mesmo Criador. Nossas diferenças são circunstanciais e momentâneas. Todos estão caminhando para o mesmo ponto. Existem momentos diferenciados. Se hoje eu enxergo, não é, essa minha necessidade de me transformar, de ser melhor, de contribuir, de ter educação, alguém convivendo comigo no mesmo cenário, ainda imaturo, incipiente, não enxergou, não despertou,
não sofreu suficientemente para poder pensar como a gente pensa? Ou será que nós achamos que essa nossa forma de querer ver a vida, de querer ser melhor, não passou pelas fieiras do sofrimento, da dor extrema, para que a gente sentisse remorso, culpa, medo, insegurança e chegasse à conclusão: chega de sofrer, basta o sofrimento, eu não quero mais sofrer. Eu vou sofrer por circunstâncias que são pertinentes ao padrão evolutivo que nos encontramos, o planeta, pelas condições materiais que ele oferece, sim, mas eu deliberadamente escolher, querer o sofrimento, não quero mais. Nós somos assim. Ainda não nos ajustamos muito bem com essa nova possibilidade de vida. Estamos nos ajustando, não é? Estamos olhando, ou pelo menos considerando olhar o sofrimento com outros olhos, sem penalidade, sem castigos, não é? Mas sim como oportunidade de ressarcir passado e de aprender para o futuro, de tirar o melhor de qualquer circunstância, de olhar para o lado e poder raciocinar, discernir sobre as situações. Quando nós nos dizemos cristãos, somos precisos testemunhar, é preciso testemunhar. Não temos mais hoje arenas com leões a nos devorar porque somos cristãos. Mas as circunstâncias da vida precisam fazer com que a gente prove a todo instante que eu quero, sim, imitar a Jesus. Eu quero seguir o Mestre. Aliás, Ele é o meu modelo. É quem eu quero seguir. Então eu tenho que perdoar, sim. Eu tenho que tirar a mágoa de mim. Eu preciso parar de ficar julgando, condenando as criaturas. Cada fase de vida social representa muito para a gente, não é? E as fases nos últimos anos têm se intensificado dentro do padrão de sentimentos. Se chega a época do Natal, é conflito por conflito. A gente não sabe lidar ainda muito bem entre aquilo que a gente quer sentir, mas ainda não sente, entre a materialidade que se exprime. Vivemos uma luta moral intensa. Cada Natal tem sido uma expectativa de pensar no Natal como o Natal é. Se vem o Carnaval, a mesma história. Se vem a Semana Santa e por aí vai, Dia dos Pais, Dia das Mães, as eleições. Cada eleição tem sido uma grande obra e oportunidade da gente testemunhar. Afinal de contas, quem a gente segue? Porque se eu sigo a Jesus, eu não posso querer combater a violência com violência. Não posso. E é aí que a gente não está sabendo ser livre. Nós estamos nos enredando numa teia que irá nos prender no sofrimento. Eu quero sofrer? Por que será que eu fui convidado a conhecer o Espiritismo? Porque o Espiritismo muito será cobrado a quem muito foi dado. Um ateu, um materialista, verbalizar que o que resolverá o problema da nossa sociedade é a pena de morte é uma coisa. Mas o cristão, principalmente o espírita, que tem num dos livros da obra básica a explicação do sofrimento dos espíritos
ao serem supliciados pela pena de morte. A gente estuda o céu e o inferno. A gente tem encontro do céu e inferno aqui na casa. É à toa. É do nada, é de graça. É para que a gente dê o nosso testemunho. Por mais que doa no nosso calo quem a gente quer seguir. Então, pena de morte nunca. Armamento, violência, nunca. Não foi Jesus que disse que o que transformaria seria o amor? Esse ponto nós precisamos enxergar, porque nós estamos solicitando dos céus a nossa felicidade, mas quanto tempo vai levar para a gente entender que quem constrói ela somos nós próprios? Nessas decisões, nesses pensamentos, nessas nossas liberdades, nós iremos às urnas, nós participaremos de plebiscitos, nós divulgamos o quê? Para gerar esperança, consolo, para quê? Porque no momento que eu decido algo como esse, eu jogo fora o livro que aqui, na casa espírita, a gente mais quer ler. Para tirar a perturbação. Porque aqui dentro desse livro está escrito que morto o animal, não estará extinto o veneno. Eu preciso colocar em prática esse meu padrão de liberdade. Sou livre para decidir sobre essas questões. Mas quando eu desconheço, tem um atenuante. Mas quando eu conheço, tem um agravante. O Evangelho nos informa. Nós passamos a ser cobrados pela nossa própria consciência do muito que estamos recebendo. Não é? Porque no plano espiritual, aguardando uma nova chance, nós estudamos sobre a nossa própria vida, não é a vida dos outros. Lá, sem corpo físico, o que vai mais importar é o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer. É isso. Aqui a gente discute o tempo todo, pega um celular desse daqui, fica brigando um com o outro. Não, porque eu sou do time tal, eu sou do candidato tal, eu sou da escolha tal, eu sou de esquerda, direita, de meio, de centro, de cima e de baixo. Desfaz amizade, sai do grupo, cancela, exclui. Mas sem o corpo a gente vai pensar sobre essas nossas dificuldades. Por que que eu não fui lá me retratar? Por que é que eu não tratei direito aquele meu semelhante que me buscou numa hora que ele precisava? Porque eu estava tão desatento, não é? O que eu fiz com a utilização do meu próprio corpo, com as possibilidades que ele oferecia, com todos os recursos que me foram ofertados. O que é que eu fiz com isso? É isso que a gente vai se ocupar. Então a gente precisa começar a usar aquilo que a gente está se alimentando como teoria. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência. Não tem jeito, é um ato consciencial. Não é assim com o filho? A gente passa a vida inteira dizendo, não faz isso que vai dar errado, não faz isso que vai dar errado, não faz isso. Só quando ele cresce e que observa o resultado do erro, é que ele vai dar razão. Minha mãe tinha razão, meu pai estava certo. Então, pelo que parece, a gente não é mais criancinha espiritual, a gente cresceu, não é? A gente anda defendendo Jesus por aí.
A gente anda divulgando que existe vida após a morte. Nós somos os que adoramos contar para as pessoas, que estudamos no centro espírita sobre reencarnação. Dizemos aos outros que sofrem, isso é passageiro, tenha paciência, calma, seja tolerante. Eu não posso dizer para o outro e não usar. Não é? Então, muito será dado a quem muito recebeu. Essa responsabilidade da consciência está com a gente. Mas eu não quero que ela se estabeleça. Não tem como. Porque se eu não fizer isso por decisão própria, não é? O progresso vai me carregar, porque um dia eu vou ter que sair do lugar que eu estou. Então, que eu seja inteligente. Espera aí, se a responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, então a minha consciência vai doer se eu fizer uma coisa dessas. Se eu desejar um negócio desses. O próprio Dr. Herman já confidenciou para a gente uma vez que muito da depressão que hoje se instala no século é resultado lá do momento da Segunda Guerra Mundial, onde muitos de nós que não estavam lá nos campos de concentração, mas pelas notícias que chegavam pelo rádio, jornal, lá no fundo da consciência concordava com o Hitler. Não, ele está certo. Não verbalizava, porque socialmente não pegava bem. Mas no fundo, então, quantos de nós até hoje carrega preconceito por quem tem a cor diferente da minha, por quem ganha menos que eu, por alguém que tem o gênero diferente, ou por alguém que não se identifica com gênero nenhum? Essa máscara da hipocrisia tem que cair. Não é? A gente tem que parar de ficar exigindo perfeição nos outros se nós não somos transformados, estamos a caminho de. Então a gente está descobrindo uma série de fontes libertadoras. Se a liberdade humana é restrita, ao menos pela experiência, ela experimenta um perpétuo desenvolvimento, pois o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio. Desenvolver o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha, é crescer, é progredir. Para ser livre é preciso querer. Para ser livre é preciso querer, sê-lo e esforçar-se para tal. Para ser livre no padrão do espírito que quer ser feliz, eu preciso querer. Libertando-se das servidões e das baixas paixões, substituindo pelo império da razão o das sensações e dos instintos. Olha que interessante que Leon Denis fala aqui para a gente. O livre-arbítrio, a livre vontade do espírito se exercem, sobretudo, na hora das reencarnações. E, curiosamente, a gente está reclamando da reencarnação. Da família que tem, onde mora, do corpo que tem, das pessoas que circulam a gente, da profissão que tem. E ele diz, olha, o livre-arbítrio, a livre vontade do espírito se exercem, sobretudo, na hora das reencarnações, escolhendo tal família, tal meio social, sabe de antemão quais são as provas que o esperam. Aí a gente chega aqui e se revolta. Eu não posso supor que eu tenha escolhido isso, que eu sabia de antemão isso, que eu ia ter que enfrentar essas dores, essas dificuldades. Pois é, mas nós não somos mais espíritos lá dos mundos inferiores, primitivos, que o livre-arbítrio é curtinho, pequenininho, que tem que ter, a exemplo dos animais, alguém dirigindo, faz isso, agora faz aquilo, escolhe isso, escolhe aquilo.
prova e expiação, onde a gente já está preparado para ser testado. Vamos lá, o que deu errado da última vez? Agora me testa, eu quero aprender. É esse padrão da terra. Como é que é? Eu endividei, como é que eu faço para pagar agora? Não é mais primitivo. Primitivo come carne humana, está lá, quase que como um animal. Nós escrevemos livros, não é? Nós criamos uma tecnologia maravilhosa, nós somos religiosos, instituímos inúmeras religiões, nós estamos, olha, num padrão evolutivo já a caminho da onde? Da regeneração. Então a gente está sofrendo porque o progresso está dizendo assim, larga isso. Larga, abre mão, deixa para lá, isso não te pertence mais. O que você tem que pegar? Olha, o que está à frente. O que está à frente é aprender a conviver em sociedade. É amar aqueles que não te amam, não é? É perdoar aqueles que são seus inimigos. É isso. Padrão de mundo regenerado é isso. Não é? Não tem mais olho por olho, dente por dente. A gente considera uma lei de misericórdia. Nós estamos na causa e no efeito, mas sob o jugo da lei de misericórdia. Não é? Então faz diferença para a gente. Então escolhemos tal família, meio social, sabemos de antemão quais são as provas que nos esperam, mas compreendemos igualmente a necessidade dessas provas para desenvolver suas qualidades, atenuar seus defeitos, despojá-lo de seus preconceitos, de seus vícios. Então a gente, antes de reencarnar, entende tudo isso. Olha, o filho difícil vai ser para poder, né? Porque assim, existe uma propensão a ele ser difícil. Ele também não saiu lá do plano espiritual com o intuito assim, ó, agora você vai ser difícil para criar situação ruim para os seus pais. Não é isso não. É porque Deus nos conhece, sabe do que a gente é capaz, então encaixa um com o outro, através das leis. As leis estabelecem isso. E a gente toma ciência disso antes de voltar. Seria injusto com a gente cobrar responsabilidade de uma coisa que não foi informada antes? Não pode, não é? Então chegamos à conclusão que isso é verdade. Isso aqui é verdade. E olha que interessante, o problema do livre-arbítrio tem, dizíamos, uma grande importância sob o ponto de vista jurídico. Olha que legal. Mesmo levando em consideração o direito de repressão e de preservação social, é muito difícil precisar, em todos os casos que dependem dos tribunais, a extensão das responsabilidades individuais. Por mais que as leis humanas se apurem, ela é ineficiente em julgar isso. Os magistrados, eles têm o quê? Recolher as provas, tudo, para poder julgar. Mas se julga o coração de alguém, se julga as possibilidades que o outro tem, se considera que todo mundo vai se transformar, que todo mundo tem jeito, se considera. Aí ele diz assim, olha, muitas vezes o mal, o culpado, é em realidade apenas um espírito jovem e ignorante, cuja razão não teve tempo de amadurecer. O crime, disse Dúclos, é sempre resultado de um falso julgamento. É por isso que as penalidades infligidas deveriam ser estabelecidas de modo a constranger o condenado à introspecção. Ah, isso é lindo! Eu vou votar em Leon Denis. A instruir-se, esclarecer-se, emendar-se. A sociedade deve corrigir sem paixão,
sem ódio, senão ela própria se torna culpada. Ai! Leon Denis, gente, não tenho culpa. Então, antes de votar, lê isso aqui, hein? É bom a gente ler isso daqui. Claro que isso aqui, não é? Muitas vezes parece muito fantasioso, mas um dia vai ser assim. Um dia a condenação para o camarada que cometeu um delito grave vai ser a restauração, vai ser pensar no que fez, vai ser ter meios de se recuperar, porque todo mundo pode se recuperar. Eu não posso, de maneira nenhuma, se eu coloco medalhinha no meu peito, se eu uso crachá, se eu boto plástico no meu carro, se eu tatuo na minha pele que eu sou cristão, abrir a boca para dizer que não tem jeito. E pior, que bandido bom é bandido morto. É por isso que as penalidades infligidas deveriam ser estabelecidas de modo a constranger o condenado à introspecção, a instruir-se, esclarecer-se, emendar-se. A sociedade deve corrigir sem paixão, sem ódio, senão ela própria se torna culpada. Às vezes a gente não encontra na reportagem alguém que teve um filho assassinado e que não sente ódio pelo que assassinou. E às vezes a gente fica indignado. Quando a gente fica indignado é porque a gente está se afastando da realidade espiritual. É fácil? Claro que não é. Se fosse, a gente não reencarnaria tantas quantas vezes fossem necessárias. Por isso o fluxo da vida está agindo assim. O fato é que, por que será que eu descobri o Espiritismo nessa atual encarnação? Será que não é Deus, dentro do padrão de providência, dizendo assim para mim: meu filho, acorda, muda, seja diferente, faça um futuro melhor, construa mais alegria, mais felicidade, tenha esperança. Ah, mas o mundo está tão conturbado, está tudo tão difícil. Pois é, prova e expiação. Na prova, a gente dá testemunho de confiar, de ter certeza em Deus, em meio a todas as dificuldades. O Altivo, uma vez numa aula, disse assim para a gente, do que é ser espírita. É se imaginar numa guerra, e o espírita pega uma bandeirinha branca, o cristão, e faz assim. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para pedir paz. Por quê? Porque vai ser alvejado. Pá, 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 pá. Uma hora a paz se estabelece. Eu quero ser uma célula multiplicadora dessas ideias? Eu quero me transformar? Eu quero usar o meu poder de liberdade, de pensar, de agir, construindo o bem, favorecendo na engrenagem de construção da vida melhor, favorecendo que a era da regeneração se estabeleça, favorecendo que novas mentes higienizadas possam visitar o nosso planeta, favorecendo cada vez mais o padrão do bem, porque o bem é maior que o mal. Aliás, o bem é que existe, o mal é uma ilusão.
Seria injusto querer de um espírito infantil méritos iguais aos que se podem esperar de um espírito que tenha visto muito, aprendido muito. Daí uma enorme diferenciação quanto à responsabilidade. Então vamos olhar aqueles que estão cometendo os maiores agravos como essas almas infantis, pueris, que ainda não descobriram Jesus no seu coração. Não dessa forma mística, não, mas dessa forma, não é? Viva, favorecendo que o amor se estabeleça e que nós possamos vibrar positivamente para que o bem consiga espaço. Que nós sejamos os primeiros a neutralizar a passagem do mal, impedir que esse mal se propague. Olha a oportunidade que a gente está tendo. E o que é que a gente está vendo? Brigas, inconformações, dissensões, pessoas que não falam mais umas com as outras. Mesmo com os laços consanguíneos, os grupos familiares no aplicativo de mensagens lá, virando um verdadeiro inferno. E o pior, gente, grupo dos companheiros espíritas, nós precisamos parar isso. Por quê? Porque toda sexta-feira a gente vem aqui para o centro, senta lá na nossa cadeirinha e oferece o corpo para um espírito dito obsessor incorporar na gente e ver se ele melhora, se ele muda. Eu tenho que mudar também. Eu tenho que mudar. Eu não posso só convencer o companheiro. Meu amigo, perdoa, seja tolerante. A vida não é isso que você está achando. Estou falando só para o outro? Não pode. Não pode. Não pode. A gente precisa provar que está a fim de se transformar. Nós precisamos provar para a nossa consciência, porque é o que a nossa responsabilidade vai chamar à tona, de que nós queremos realmente seguir a Jesus. Então, que essa nossa possibilidade de liberdade, de pensar, de agir, possa ser utilizada, favorecendo o bem, estabelecendo o bem. O primeiro uso que o homem faria de uma liberdade absoluta, não é a liberdade falsa que a gente acha ter muitas vezes, seria o de afastar de si todas as causas de sofrimento e de assegurar para si, desde aqui na terra, uma vida de felicidades. Ora, se há males que a inteligência humana tem o dever e os meios de conjurar e de destruir, por exemplo, aqueles que provêm do meio terrestre, há outros inerentes à nossa natureza moral, que só a dor e a compreensão podem dominar e vencer. Tais são os nossos vícios. Que a gente leia mais essas coisas. Que a gente entre no pensamento de Denis. Que a gente estude Kardec. Que a gente possa ler o Evangelho sem querer sangrar ninguém, mas sim amolecer o nosso coração. Porque é isso que vai dar para a gente paz de consciência. E essa paz de consciência gera felicidade pura. Então, que todos nós nos empenhemos nessa proposta, que vejamos o Espiritismo como um meio de alcançarmos nossa paz de consciência. Que Jesus nos abençoe. Todos nós agradecemos ao Marcelo, fruto do seu estudo, a parte prática que ele trouxe para todos nós refletirmos, e a consciência que a doutrina espírita nos dá das nossas escolhas, nossa liberdade de escolher.
não é mesmo? É o que nós vamos levar hoje para casa para a nossa reflexão. Deus nos dá liberdade e também nos dá a possibilidade de consertarmos os nossos equívocos. Deus muito abençoe o nosso Marcelo. Nós vamos passar agora ao nosso segundo momento, onde vamos estar estudando o Evangelho, capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Iremos estudar o item 3 ao 5, que o nosso querido Allan Kardec intitulou A Porta Estreita. O nosso companheiro Turíbio vai fazer o estudo para todos nós. Nós iremos ler o item 4 e o 5. O item 4 é uma passagem do Evangelho de Lucas, onde lemos assim: tendo alguém feito a Jesus esta pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não conseguirão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e nos ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós, que cometeis iniquidade. Haverá então prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele. E muitos virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, e terão lugar no banquete do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. O item 5 é um comentário do nosso querido Kardec em torno dessa passagem. Ele escreve assim: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. O da salvação é estreita, porque o homem quer atravessá-la e quer fazer grandes esforços sobre isso, para vencer suas más tendências. E poucos são os que a isso se submetem. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será mais bem frequentado. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria das criaturas à perdição, suposição inadmissível desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que faltas esta humanidade se teria tornado culpada para merecer uma sorte tão triste no seu presente e no seu futuro, se, na sua totalidade, ela estivesse relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantas dificuldades colocadas em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que só poucos é permitido transpor, se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, o homem será sempre em condições consigo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e da pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Nós vamos então agora solicitar aos médiuns que com tranquilidade se deixem conduzir pelos nossos irmãos que estão responsáveis pela organização do salão para os trabalhos de passes, aqueles que estão em nossa casa pela primeira vez e aqueles que já frequentam a nossa casa. Nós vamos relembrar que a atividade mediúnica está restrita aos médiuns que foram preparados
para o trabalho mediúnico. Cada um de nós que vamos receber o passe, caso venhamos a perceber a nossa sensibilidade um pouco mais ostensiva, nós vamos abrir os nossos olhos e acompanhar o comentário do passes para que evitemos qualquer comunicação que viria a trazer um pouco de dificuldade ao nosso trabalho. Nós vamos então fazer a nossa prece, que vai marcar o início dos nossos passes na noite de hoje. Amigo Jesus, chegamos ao momento do passe, após as reflexões do estudo, após a elevação dos nossos pensamentos e sentimentos, durante, Senhor, as reflexões que fizemos em torno do tema que nos foi trazido. E com os nossos corações, com os nossos pensamentos mais sublimados, vamos ao trabalho dos passes, momento esse em que esses benfeitores que o Teu amor nos envia, através dos médiuns, estarão transmitindo para nós as energias salutares, as energias sublimes que nos pacificam, que nos fortalecem, que nos sustentam o ânimo, os sentimentos. Abençoa, Senhor, aos médiuns, abençoa os trabalhadores espirituais que em nome do amor aqui estão, abençoe, enfim, a todos nós, e que com a Tua doce e suave figura em nossas mentes, possamos, Senhor, em Teu nome e em nome de Deus, iniciarmos o nosso trabalho de passes. Graças a Deus. Graças a Deus. Possamos nesse momento estarmos em uníssono com essa espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos sustenta, e coloquemo-nos em condições de receber esses fluidos pacificadores a nosso benefício. O estudo de hoje, essa bênção desse estudo que nos foi proporcionado hoje, esclarece-nos a forma como podemos estar no nosso dia a dia, no nosso mundo de relações, usufruindo desses ensinamentos que Jesus deixou há tanto tempo e que nós, talvez por falta de entendimento, não nos adequamos. Por que essa estreiteza dessa porta? Por que é tão difícil entrar por essa porta estreita, como nos foi colocado no estudo e como nos apresenta o Evangelho? A porta larga, como porta da perdição, apresentando-se para nós com a facilidade, e a porta estreita, com tamanha dificuldade. O estudo de hoje vem ao encontro dessa nossa necessidade de compreensão, quando nós nos colocamos a dificuldade de superarmos as nossas próprias paixões, os nossos próprios vícios, a nossa própria resistência de atendimento a essa lei maior do Pai que está em nossa consciência. Pois todas as vezes que nós nos afastamos dessa lei maior, a nossa consciência é como se nos desse um sinal. E cada um de nós aqui presente, encarnados, desencarnados, os amigos que estão na internet nos ouvindo, cada um de nós já atingimos a um ponto de maturidade tal que percebemos exatamente quando nós saímos, nos afastamos, dificultamos esse exercício de amor ao próximo. Esse mandamento maior que Jesus nos deixou de amor ao próximo. E todas as vezes que nós nos afastamos, como nos diz os nossos estudos mais aprofundados na casa, gera sofrimentos para cada um de nós.
O que está ocorrendo, então, conosco, meus irmãos? Encarnados e desencarnados, né? O chamamento que acontece nesse nosso mundo voltado para o fomentar das paixões, o fomentar da ganância, do egoísmo. Essa é a porta larga, meus irmãos. Essa é a porta larga que faz com que nós abramos mão desse caminho rumo à nossa espiritualidade, desse caminho rumo ao nosso despertamento espiritual tão necessário a cada um de nós para atingirmos essa felicidade. E todas as vezes que nós nos deixamos levar por esse arrastamento materializado, esse arrastamento apaixonante em que a nossa sociedade nos envolve, todas as vezes que nós assim agimos, nós estamos atuando de uma forma contrária a essa lei divina que encontra dentro da nossa consciência. E é essa consciência, como nos foi dito no nosso estudo, que vai estar impondo-nos algumas atitudes não tão confortáveis para que despertemos-nos, para que percebamos que a realidade maior é a realidade espiritual. Pois não há nenhum de nós aqui que em sã consciência possamos afirmar que a vida é tão somente o nosso corpo físico. Hoje, o grau de conhecimento que a própria ciência nos traz e demonstra, prova claramente que o nosso corpo físico, em 8 anos, já é outro. As nossas células modificam-se totalmente num espaço mínimo de 8 anos. E, no entanto, nós continuamos sendo nós, a nossa personalidade, a nossa imagem, a nossa querência, somos nós. É esse nós que a doutrina espírita vem nos fazer refletir, que Jesus já nos trouxe esse ensinamento há tanto tempo, mas que nós nos deixamos, na maioria, levarmos por esse arrastamento materializado. A grande oportunidade que a casa está nos oferecendo, para nós encarnados, desencarnados, é esse despertamento, através dos estudos, através do encontro do próximo domingo, enfim, uma grande oportunidade que nos está sendo oferecida, e nós damos graças a Deus, graças a Deus. E assim, amado Jesus, os nossos corações se elevam até o Teu, para o nosso profundo agradecimento por tudo que esta noite recebemos. Os estudos, as reflexões, o passe, o abraço amigo dessa espiritualidade superior que tanto nos sustenta, que tanto nos ampara. Que o sol do Teu amor, Senhor, que essa luz profunda, dourada, ilumine todos os nossos corações, para que possamos prosseguir na certeza de que somos livres para as nossas escolhas e que, Senhor, nos nossos equívocos, nos nossos enganos, temos o amor de Deus a nos proporcionar as possibilidades do reajuste amorosamente, conforme cada um de nós assim o suporte. Que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos nessa paz, nessa luz, com a plena certeza do Teu amparo do amor de Deus. Que possamos deixar aqui os nossos pensamentos, as nossas doces vibrações de gratidão, também a iluminar as paredes espirituais desta casa, que é o nosso abrigo, que é o nosso amparo, que é o nosso sustento. Que possa ser em nome dos nossos benfeitores espirituais, nossos diretores espirituais,
Em nome de Leon Denis, o nosso tão doce patrono, mas sobretudo em teu nome, Senhor Jesus, e em nome de Deus, que venhamos a encerrar a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Que possamos estar em paz em nossos lares e no dia 23 estaremos aqui estudando o encontro sobre Jesus, sobre as aflições. Que Deus nos abençoe.